estamos no nosso segundo encontro, nosso bate-papo online, falando sobre ciência política. Nossos vídeos são uma série de bate-papos sobre o tema política. No nosso último encontro, nós falamos sobre política a partir do conceito de política no Dicionário de Política de Norberto Bobbio. Hoje, usando o mesmo texto, vamos falar sobre ciência política. Mas antes de começar, eu queria convidar você a clicar em inscreva-se. Inscreva no canal e curta o nosso vídeo para que assim outras pessoas possam também ter acesso com mais facilidade a esse nosso bate-papo, ok? Muito bem. Falando de ciência política, a primeira coisa que nós queremos é um conceito. Então, num conceito bem amplo, podemos dizer que ciência política nada mais é do que a forma sistematizada e rigorosa que tem por base o exame minucioso dos atos políticos analisados e expostos racionalmente. Então, estudar de forma racional, minuciosa, metodologicamente, fatos, atos e estruturas políticas, é isso que vai fazer a ciência política. A ciência política é uma ciência muito nova. Ela surge no século XIX, juntamente com a sociologia, e vai se estabelecer como disciplina real nos Estados Unidos, já no século XX. Vai se desenvolver para valer nos Estados Unidos no século XX. Não quer dizer que antes do século XIX ou do século XX não houvesse uma ciência política. Sim, havia. Havia estudo de fatos, de fenômenos e de estruturas políticas, mas não utilizando o rigor da metodologia científica. Aristóteles estudou política, Maquiavel pensou e nos apresentou um conceito de política. Nós já vimos que políticas são as relações de poder. Até aí, todos estão debruçados diante da política. Em certo instante, a política deixou de ser uma reflexão sobre as teorias políticas, sobre as estruturas de organização de um Estado, e passou a estar ligado ao direito, à lei, à norma, à normatização de um Estado. Isto antes do século XIX e antes da ciência política estabelecer-se como ciência política. Então, de uma filosofia política, passamos a ter uma ciência do Estado, para que só então, no século XIX, tivéssemos uma ciência política. Então nós podemos falar em algumas características da ciência política. Pelo menos 3 características básicas nós temos nesse surgimento da ciência política, que Norberto Bobbio vai nos apresentar no seu texto. Primeira característica é a influência que o estudo da política recebeu de 3 grandes teorias sociais. Então, para que a ciência política surgisse como disciplina própria, ela recebeu a influência de 3 grandes teorias: do positivismo, do marxismo e do darwinismo social. Quando nós falamos em positivismo, estamos nos referindo ao positivismo de Augusto Comte, que trabalha a ideia de um progresso da sociedade a partir do desenvolvimento científico de uma sociedade. Quando falamos em darwinismo social, estamos nos referindo ao pensamento pautado em que as sociedades que não evoluem tendem a desaparecer. E quando nos referimos a marxismo, estamos nos referindo ao conjunto de teorias, ideias políticas e metodologia científica dos pensadores Karl Marx e Friedrich Engels. Primeira característica, então, da ciência política nesse seu surgimento é a influência das 3 grandes teorias sociais. A segunda característica está nesse afastamento do direito e na aproximação das ciências sociais. Se até o século XVII, XVIII e até o início do século XIX, pensar política estava ligado a uma ciência jurídica, às normas de uma sociedade, estabelecidas pelo Estado de forma legal, a partir de agora, estudar política passa a ter uma outra conotação, uma outra perspectiva.
eu busco a estudar política não pelo viés do direito, mas pelo viés das ciências sociais. Então, a segunda característica é o afastamento do estudo do direito e a aproximação dos estudos das ciências sociais. Esta aproximação das ciências sociais aponta para a terceira característica dessa ciência política contemporânea, que é o uso de métodos e técnicas de pesquisa exclusivos das ciências sociais. Então, a influência das três teorias sociais, o afastamento do direito e a aproximação das ciências sociais e o uso de métodos e técnicas exclusivos das ciências sociais passou então a caracterizar a ciência política nesse seu início, nesse seu surgimento. Mas algumas coisas favoreceram o desenvolvimento dessa ciência política. E aí o nosso autor, Bobbio, que estamos usando como base para nossas reflexões, Bobbio vai nos dizer que a ciência política desenvolveu-se no século XX por causa de três condições básicas. A primeira condição de desenvolvimento da ciência política no século XX se dá ao aumento de dados, a disponibilidade de dados muito maior no século XX do que no passado. Imagine que, pensando em Maquiavel, século XVI a.C., século XVI da era cristã, desculpem, na modernidade. Maquiavel, o que faz Maquiavel? Maquiavel, ele vai para a beira da estrada, ele ouve as notícias que vêm da corte, ele entra na biblioteca, ele lê. Os dados que Maquiavel tinha nas mãos eram muito poucos os dados para fazer uma reflexão política, para estudar fatos, fenômenos e estruturas políticas. No século XX, nós temos uma ampliação, um aumento no número de dados disponíveis para fazermos as análises das estruturas, dos fenômenos e dos fatos políticos. Só em pensar que eu posso, com um clique, hoje, buscar e saber qual é o número de jovens entre 16 e 18 anos que votaram na última eleição para prefeito da cidade do Salvador. Os dados estão com muito mais facilidade, muito mais fáceis alcançar esses dados. O segundo elemento que levou ao desenvolvimento da ciência política na contemporaneidade, no século XX especificamente, é o desenvolvimento de novas técnicas de pesquisa para coletar esses dados. Então, no século XX, novas técnicas de pesquisa surgiram, novos meios para você coletar os dados que ampliaram em demasia. Você tem novas técnicas de pesquisa que faz com que a ciência política se desenvolva em pleno século XX. E a terceira condição que favoreceu o desenvolvimento da ciência política contemporânea é o interesse para os estudos da política além da Europa. Até o século XIX, a Europa é o umbigo do mundo, é o centro do mundo. Tudo acontece em torno da Europa. A partir do século XX, com a ascensão dos Estados Unidos, com os interesses políticos que extrapolam a Europa, outras regiões do mundo passam também a se interessar para estudar política. É por isso que a ciência política vai, nos Estados Unidos, desenvolver-se de forma assustadora, criando técnicas, métodos, análises dos fatos, fenômenos e estruturas políticas. Então, três condições que ajudaram a desenvolver a ciência política na contemporaneidade, no século XX. O aumento do número de dados, a invenção de novas técnicas de pesquisa para coletar esses dados e o aumento do interesse político para além da Europa. Muito bem. A partir daí, Norberto Bobbio vai nos explicar qual é a função da ciência. Ele vai, então, nos apresentar algumas funções da ciência que vai diretamente relacionar-se com a ciência política, já que a ciência política é a ciência empírica da política, é o estudo racional, metodológico, sistemático de fatos, fenômenos e estruturas políticas. Então, Bobbio vai dizer que a ciência tem algumas funções básicas. Ele aponta 5 funções da ciência. A primeira das funções é a da generalização. A ciência é chamada a generalizar.
a criar conceitos básicos, a estabelecer conceitos fundamentais para que possamos compreender a sua própria ação enquanto conhecimento. Primeira função da ciência, generalização. A segunda função da ciência é a da classificação. A ciência classifica, ela estabelece as coisas, ela coloca as coisas nas suas devidas ordens, ela vai dizer o que é uma democracia, vai dizer o que é um autoritarismo, ela vai estabelecer as classificações. Governos que têm tais características são governos presidencialistas ou parlamentaristas. A ciência, além de generalizar, a ciência também classifica. Uma terceira função da ciência é a função de determinar leis. Como toda ciência, as leis são determinadas. Imaginemos a física com a lei de Newton. Muito bem, em política também se analisa fatos, fenômenos e estruturas e se determina leis. Por exemplo, é sempre uma elite que vai estar no poder e vai governar os estados. Então, a partir das elites, podemos entender que sempre há um grupo de dominadores e um grupo de dominados. Uma determinação, uma lei que acontece nas relações da política. Como outra lei, o objetivo de todo partido político é o poder. Para isso, vai usar o poder político, vimos no nosso último bate-papo, vai usar o poder político para se perpetuar no poder. E a quarta função da ciência política é a função de elaborar teorias. Elaborar grandes teorias pautadas nos conceitos, nas generalizações, vai se elaborar teorias. Teorias políticas, teorias que vão envolver o comportamento das pessoas. E essas teorias servirão de base para que possamos compreender as relações políticas, as relações de poder, por que tal grupo exerce desta forma tal atitude, porque numa situação X aconteceu alguma coisa de forma muito específica. As teorias políticas vão nos ajudar a compreender essas ações e esses comportamentos. A quinta função da ciência é a função da explicação. Ciência existe para explicar. E ao explicar, fazer previsões. A ciência, de modo geral, ela explica algo e prevê o que vai acontecer. O exemplo mais básico que nós temos são as nossas previsões do tempo. Os meteorólogos passam para nós explicações para prever o tempo. Então vai chover em tal localidade, porque uma massa de ar quente vai se unir com a massa mais fria, mais gelada, em tanto tempo, em tal lugar, vai chover. Então, em ciência, nós explicamos para fazer previsões. Quando chegamos em política, aqui vem a diferença que Norberto Bobbio nos apresenta. Em política, nós não explicamos para prever, porque o máximo que podemos fazer é apontar para as possibilidades. Então, Bobbio vai nos apresentar um conceito que são as pesquisas futuríveis. Essas são dignas de cientistas políticos. E o que são pesquisas futuríveis? São as pesquisas que apontam para as possibilidades, para o futuro possível. Futurível, futuro possível. Então, em ciência política, não podemos explicar para prever, mas podemos explicar para apontar possibilidades. Vai nos dizer Norberto Bobbio que, dada as devidas condições, dada as seguintes acontecimentos, é possível que tais fatos ocorram. É possível que aconteça exatamente dessa forma. As possibilidades são grandes de ocorrer isso ou aquilo, dada as determinadas condições. Então, ao analisar fatos, fenômenos e estruturas políticas, nós podemos compreender a sociedade e apontarmos as possibilidades do que vai ocorrer. É para isso que a ciência política vai servir de base nos estudos do direito,
para que possamos compreender as estruturas, os fatos, os fenômenos políticos, compreender como se dão essas relações de poder em uma sociedade, para que possamos apontar para as possibilidades de organização do Estado, as possibilidades de administração de uma sociedade, os impactos que isso vai ter no legislador, no ato de construir e elaborar leis, os impactos que as leis que são construídas, que são pensadas, elaboradas nesse legislativo, vão ter em um poder judiciário. Então, pensar política pelo viés da ciência, fazer uma ciência política, analisar fatos, fenômenos e estruturas políticas, a partir de conceitos claros, nos aponta para as possibilidades que nós poderemos ter. Ciência política é, pois, a ciência que estuda as relações de poder. A ciência política é a ciência que, de forma racional, metodologicamente, através do uso da razão, vai estudar as relações de poder. E é para isso que eu convido você a analisar os autores clássicos, os gregos, os contratualistas, Marx, Alex Tocqueville. Depois, analisarmos as estruturas políticas, o que é democracia liberal, o que é democracia socialista, o que é totalitarismo, o que é parlamentarismo, presidencialismo, por que uma Constituição. Olharmos para esses temas a partir de agora é olhar com a visão da ciência, olhar a partir de um olhar científico, metodológico, rigoroso, sistematizado. Assim, vamos fazer ciência política. Eu quero convidar você para continuar esse bate-papo nos nossos próximos vídeos, ok? Então não me esqueça, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, para que assim possamos ter mais pessoas participando conosco desse bate-papo e assim interagimos muito melhor, ok? Eu conto com vocês nessa nossa construção coletiva do conhecimento, tá bom? Até o próximo vídeo. Vai ser muito bom estar com você em nosso próximo encontro. Aguardo você.